ouvi até um tchau mãe. Significa que as crianças já entenderam tudo. Que o domingo também é um dia de culto para elas. Então, tia Raquel, seja extremamente usada e ousada no Senhor. Afinal, você vai dar a oportunidade da igreja do futuro se aperfeiçoar em Cristo. E a você que ficou comigo, bom dia. O vazio está com bastante criança essa igreja, né? Glória a Deus por isso. Que deu uma esvaziada aqui. Eu tenho adulto indo para o Kids, não é possível. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mais um domingo na presença do Senhor, tendo a oportunidade de falar do favor dele sobre as nossas vidas. E eu não quero começar isso sem antes agradecer a presença do Júnior, um grande amigo, agradecer a vida do Antônio, da Lúcia, da Karen e da Kissa, que estão aqui nos visitando pela primeira vez. É um privilégio falar do favor do Senhor na companhia de vocês. Eu sempre digo isso, pessoas ferem, mas ministérios ferem, mas e nós não estamos isentos de sermos um ministério que venha ferir, mas eu tenho aprendido que o melhor lugar a ser curado é onde nos ferimos. É a pessoa que te maltratou, que te machucou, que te feriu, que te trouxe dor, é quando você perdoa ela e você encontra a paz que transcende todo entendimento. E nós que queremos ser uma igreja em terra estrangeira, que venha ser suporte na sua vida, não estamos isentos de falhar com você, mas estamos nos esforçando para ser um real suporte. Então, sejam bem-vindos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. E a igreja pode fazer o mesmo? No 3, tá bom? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos! Você é um bom brasileiro? Sai do seu lugar, agradeça aí pela companhia dessa pessoa, dá um abraço. Seja caloroso como somos. Esse é o Brasil, meu irmão. Brasil é isso. Aleluia. E eu... louvado seja o nome do Senhor nesse ambiente. Amém, 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 amém. É isso. Sobre isso, meus amados. A presença do Senhor traz paz, a presença do Senhor traz alegria, a presença do Senhor faz a gente pular igual uns doidos. E é isso. É uma alegria que a gente só encontra no Senhor. O dia que você for encontrar essa alegria no dólar, você está lascado, meu irmão. Porque você vai sofrer demais. Mas no Senhor a gente encontra essa paz que transcende o entendimento. Amém? Eu estou aqui de volta e a gente estava falando sobre o que mesmo nesses dias? Aleluia! Chegamos ao terceiro filme. Ai, ai, ai. Karate Kid, eu tenho que relembrá-los. Nós trouxemos essa analogia, o Senhor tem ministrado ao meu coração, sobre a vida espiritual, ela está tão relacionada à nossa vida natural, que até um filme pode representar isso, sabe? Então, a gente está trazendo uma série de palavras baseadas em Karate Kid. Karate Kid 1, Daniel, apenas uma pessoa que olhava para o dojo e entendia que era lá dentro que ele aprenderia karatê. Mas o seu Miyagi mostrou que o karatê estava em tudo. Estava no limpar o carro, estava no pintar uma casa, estava em coisas que ele não tinha uma visão. A nossa vida espiritual está lá fora, meu irmão. Você pode imaginar que o dojo é o que te fará ser um bom cristão. Mas é a vida que extrairá de você valores cristãos. No segundo filme, nós falamos sobre domínio próprio. O seu Miyagi foi para a sua cidade, estava lá sendo tentado a lutar pelo seu inimigo, mas ele externou algo diferente. Um domínio próprio, ele não queria confronto, ele não queria guerra. Na concepção e no Karate Miyagi, não é, sabe, Karate não é uma arte para guerra, para luta. E dentro dessa filosofia, a gente também trouxe a mentalidade que o Senhor espera de nós,
mais controle emocional. O Senhor espera de nós, sabe, que nós possamos dar respostas positivas, porque aquilo que estamos recebendo, o karatê divino que estamos recebendo, não é para a guerra, né, mas, se possível, para evitarmos a guerra, né, para que nós possamos olhar. O tio Diego repetiu o versículo que eu gosto demais, Filipenses, capítulo 2, verso 3 a seguir, que é: nada façais por contenda ou por vanglória. O que eu tiver que fazer não é para ter briga, o que eu tiver que fazer não é para eu ter elogio, mas para fazer com humildade, tendo os outros como superiores a nós mesmos, não atentando cada qual para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros. E aí vem a lição mais bonita: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou a si mesmo, tornou-se semelhante aos homens, em forma humana, foi levado à cruz, né? Sua vida teve morte de cruz. E aí a gente chega no terceiro filme da série Karate Kid. E aí hoje eu quero falar, pode pôr a imagem para a gente lá, Márcio, né? Sobre uma coisa que é um problema na vida do cristão. Foi um problema na vida de Daniel nessa terceira série, quando saber muito não substitui permanecer. Nesse momento, Daniel tinha um título, Daniel tinha vitória, Daniel tinha um mestre, Daniel tinha tudo que ele achava que já era suficiente para a vida dele. E Daniel passa então a ter atitudes independentes. Daniel pega do seu próprio dinheiro, que era para a faculdade, e investe numa loja de bonsai para o Sr. Miyagi. E aí Daniel, né, começa então a fazer com que as coisas que ele achava que já eram suficientes por ter aprendido, o levem a tomar decisões próprias, e ele para de consultar um pouco o Sr. Miyagi. Qualquer semelhança é mera coincidência. E na vida cristã, na vida de um cristão, nós não estamos diferentes disso. Aprendi a orar, aprendi a ler Bíblia, eu não preciso mais de um pastor, não preciso mais de um líder de célula, eu não preciso mais, porque agora o meu contato é direto com o Senhor. Eu não preciso mais ser apacentado, eu não preciso mais ser discipulado, eu não preciso mais ser dirigido, eu não preciso mais ser conduzido, eu não preciso mais. Agora eu já recebi as técnicas da arte, eu recebi, sabe, um treinamento, eu recebi aquilo que eu precisava, eu tenho um título, eu já fui campeão, carrego comigo essa história. E aí, põe Provérbios para mim, então, e aí é onde nós continuamos conectando a vida real, ou, né, a arte imita a vida, dizem, né, com a nossa realidade. E aí Provérbios 16 traz esse ensinamento: o orgulho precede a destruição. Em outras versões, ruína. O orgulho precede a ruína. E a arrogância precede a queda. E o que acontece com Daniel San? É óbvio. A ruína, a queda chega. E sabe o que acontece? A independência, ela tem um traço bem sutil. Nesse terceiro filme da série, é apresentado um outro vilão. Então, do primeiro filme, né, o Sr. Miyagi, por treinar Daniel, a Cobra Kai, que é a escola de karatê, fecha. Né, e o cara ele tem um amigo que é muito rico, poderoso, e ele fala: ó, eu estou entregando, né, abrir falência. E aí esse poderoso fala: não, o que é isso, meu irmão? O que aconteceu? Não, o Sr. Miyagi e o pupilo dele, não, então calma aí. É o cara começa a aparecer na vida de Daniel, de Daniel San, né? E começa a tentar mostrar para ele, seduzi-lo de outras coisas. E então Daniel começa a treinar ele. E esse mesmo cara, esse vilão, paga um outro karateca para esse cara fazer o Daniel aceitar ir para uma competição. Esse cara quer tirar o título de Daniel a todo custo. E aí ele seduz Daniel. Então, calma aí.
vamos por parte. Daniel passa a ter, eu já tenho a técnica, eu já tenho o karatê, já tenho o título, já tenho tudo. Então, eu tenho conhecimento suficiente para tomar minhas próprias decisões. A partir do momento que ele começa a tomar as próprias decisões, ele passa a ser seduzido no novo mestre. Tenta mostrar para ele que ele pode treinar Daniel, e Daniel pode ir sim para esse campeonato e vencer esse título. Mas tudo que o cara estava querendo era quebrar Daniel. O método de treinamento machucava Daniel. Sabe? Daniel chegava em casa e o seu Miyagi de olho naquilo. Daniel tentava esconder, né, a maneira com a qual ele tentava se curar das feridas. E qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Meu irmão, quando a gente começa a ser seduzido pelas coisas do mundo, meu irmão, a gente se machuca. A gente se apresenta diante de Deus tentando se esconder as dores, as feridas. Mas tudo começou com uma raiz de independência. Me tornei independente. Agora estou sendo seduzido por coisas que me agradam, por novas técnicas, novos mestres. Aí eu passo então a tentar fazer isso. Eu perdi a minha origem. A técnica Miyagi é uma coisa que está nesse momento congelada na vida de Daniel. Daniel está seduzido por outras coisas. E nós cristãos nos seduzimos facilmente, principalmente na América. Principalmente neste lugar. Nos seduzimos com a facilidade de um computador, de um celular, de um carro. Sabe, nos seduzimos por grife, nos seduzimos porque está tudo ao nosso alcance, está fácil. E aí, seduzidos por tudo isso, sabe, congelamos aquilo que aprendemos do Senhor, tá? Então, ir na Castro e ver gente pelada passa a ser, está tudo certo, estou congelado, sabe? Nós passamos a aceitar, admitir coisas que, sabe, não, a gente tem que ajudar pessoas e não se parecer com essas pessoas. Sabe, tudo isso tem a ver porque a técnica que eu entendi, que eu aprendi, começa a ficar para trás e eu me distancio do cuidado de um mestre que se dedicou para mim. E no fundo, eu tenho no meu coração a impressão de que eu estou fazendo demais para Deus. Daniel tinha impressão, mas eu já dei uma loja de bonsai para o seu Miyagi. Então ele não tem que me culpar, ele não tem que me condenar. Eu já estou retribuindo a ele. E aí a gente vem num culto e a gente tem essa mentalidade que a Gabi falou. Eu já estou retribuindo ao Senhor. Então, se eu fizer qualquer coisa fora daqui, está tudo bem. Porque aos domingos eu vou àquele lugar. Consegue entender? A gente, sabe, estou viajando demais falando disso. Pela terceira vez, chegando no terceiro filme. Mas, sabe, para mim tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Eu não consigo parar de olhar para essa história e não associar a nossa vida espiritual. Então, vamos lá, um cara cru no primeiro filme. A gente chega assim em Deus, cru de tudo, sabe? Aí a gente acha que o que aprender no culto é aquilo que, sabe, a sede, é o primeiro amor. Aí eu estou, sabe, mas olha, só o culto não está sendo suficiente. Calma. Porque a vida também é um processo que é a extensão do nosso culto. Aí depois ele aprende e olha, continua olhando para o mestre, sabe? E os frutos do Espírito não é nem o plural, porque é um fruto só, o fruto do Espírito, né? Amor, mansidão, benignidade, bondade, fidelidade, sabe? Mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, está lá em Gálatas 5, 22 e 23. E aí, nesse terceiro momento, então agora eu já sei ler a palavra, agora eu já sei. Já participei de uma campanha de 21 dias de jejum. Sou independente. Não preciso mais nada. Jejuei 21 dias, meu irmão. Sabe o que é jejuar 21 dias? Sabe o que é sofrer, morder a mesa do escritório? Sabe o que é... Você não sabe, não. Eu sei. Então, a partir de agora, eu já estou preparado. Eu sei que se a aflição chegar, eu vou jejuar de novo. Aí a gente começa a achar que receita de bolo serve para tudo. Aprendi a receita. Eu sei que são 2 ovos, farinha de trigo, uma pitada de sal, liquidificador e tem uma massa.
aí parece que sempre que você fizer vai ter o mesmo resultado. E, infelizmente, não. Se você abrir o forno na hora errada, se você sabe, tem tanta coisa que dá a qualidade, pode interferir. Então, quero te dizer, meu irmão, não subestime Satanás, porque ele vai fazer você entender que você já se fortaleceu o suficiente para lutar sozinho. E eu não sou a última bolacha do pacote, nem quero ser. Mas eu vejo muito ao meu redor, caminho com vocês, poxa. Sabe, eu sei pessoas que querem ir embora, sei de pessoas que querem um carro, sei de pessoas que querem uma casa, sei de pessoas que querem um filho, sei de pessoas de tudo isso. Mas raro são os casos em que eu sou procurado, sou chamado para orar por algo. Pastor, quero abrir uma empresa, vamos orar por isso? Pastor, quero voltar para o Brasil, não tenho certeza, vamos orar por isso? Pastor, tem algo que eu tenho planejado para a minha vida, vamos orar por isso? Quero filhos, vamos orar por isso? Quero casa, vamos orar por isso? E eu não falo isso achando que eu tenha que ser procurado o tempo todo. Mas a gente vem a um culto com um sentimento de que estamos sendo submissos. Mas lá fora nós voltamos a ser independentes. Entende isso? E eu não estou falando isso porque eu estou chateado, entristecido. Estou falando isso porque é uma direção que eu aprendi. E você pegar meu celular aqui, tem um grupo chamado Quarteto Fantástico. Eu, Fernando, o apóstolo Luciano e a pastora Ana Paula. Então, esse grupo está repleto. Eu sei que eu devo cansá-los. Ao mesmo tempo, eu sei que eu preciso dessa dependência deles. Deus me livre de me tornar independente. Deus me livre de achar que eu, como um pastor local, posso caminhar sozinho, achando que eu sei o suficiente para conduzir um rebanho. Não sei. Assim como eu digo sempre, um filho, quando nasce, ensina um pai a ser pai, ensina uma mãe a ser mãe. Uma ovelha ensina um pastor a ser pastor. Não é verdade? Não existe um download que a gente faz. Agora aprendi a ser pastor. Não. Cada ovelha tem uma necessidade, cada ovelha tem um cheiro, cada ovelha tem um tempo. A ovelha que está com pelo grande demais, enquanto a outra está curto demais. Essa aqui já está tendo nó e essa está com frio. Essa aqui já precisa de coisas mais sólidas, essa ainda precisa de leite. Às vezes o leite não é nem da mamãe, é da mamadeira. E a gente tem que dar lá na boca. Então, esse ambiente que eu cheguei nessa terceira fase me trouxe temor. Porque eu avaliei a mim. Será que eu acho porque eu fiz seminário pastoral? Será que eu estou achando por estar fazendo um curso de teologia? Será que eu estou achando porque, sabe, um dia a gente fala isso aqui para testemunhar do favor do Senhor? Porque eu não tenho nada a ver com essa linda história de Deus, sabe? Eu só disse sim, mas começamos com uma célula, hoje somos uma igreja. Qual o mérito do Douglas? De verdade, nenhum. Talvez eu só tenha estado numa posição em querer servir ao Senhor e ao reino, fazendo algo para Deus. Mas essa igreja não existe por minha causa. Existe por contribuição de tantas pessoas. Sabe, se eu estou com o microfone na mão é porque tem uma equipe sentada ali, tem uma equipe de pé acolá, tem uma equipe servindo ali, sabe? E a gente fez até um filme muito bonitinho, de que igreja não se faz sozinho. Tem tudo a ver com você, igreja. E hoje eu te estou dizendo, tome cuidado com a independência. Nós estamos há 3 anos caminhando juntos e muitos desde o início. E talvez você esteja aqui desde o início achando que recebeu tudo o que precisava, sabe? E aí até trago aqui, que eu esqueci um pouquinho do meu rascunho, eu vou voltar para ele aqui, sabe? Trago alguns perigos. Então, primeiro perigo é confundir experiência com maturidade. Posso ter a experiência de um dojo, mas eu posso não ter a maturidade de um faixa preta. Pegou?
Eu posso estar numa igreja, mas eu não ter a maturidade de alguém. E vou te falar uma coisa. Tempo de igreja é uma coisa. Posso estar dentro de uma igreja há 15 anos. Mas tem um cara que está aqui há 12 meses, um ano. E esse de um ano tem muito mais maturidade do que eu dentro de uma igreja há 15. Lembra do que o apóstolo Luciano disse aqui? Se você ficar estacionado numa garagem, você não vai se tornar um carro. Você sentado no banco de uma igreja não é uma condição para que você se torne um cristão de fato, genuíno, sabe, dedicado, empenhado, incomodado. A gente tem que se incomodar com algumas coisas às vezes, sabe? A gente não pode viver de neutralidade. Então, primeiro perigo, confundir experiência com... Amém? Bora lá. No filme, Daniel já venceu, mas vencer não significa estar pronto para andar sozinho. Então, fiz essa analogia. Ter vindo de uma outra igreja não significa estar maduro, ter conhecimento bíblico não significa ter cobertura, ter ministério não significa ter governo próprio. Amém? Eu vou repetir isso aqui, que eu acho que isso aqui é muito profundo. Ter vindo de uma outra igreja, porque eu servi, porque eu fui líder, porque eu amo, porque eu IB, porque eu sei, não significa que você está maduro. 2, ter conhecimento bíblico não significa que você tem cobertura espiritual. 3, ter ministério não significa ter governo próprio, ou seja, continuar independente. Então, Provérbios 3:5 lá, vamos falar mais de Bíblia do que de intuições. Confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa de seu próprio entendimento. É para confiar no Senhor em que aspecto? Todo o coração. Todo o coração. Não existe espaço para que haja dúvida. O todo é um preenchimento por completo. E não existe espaço nesse preenchimento completo. Não pode, sabe, ter espaço para nada. Porque é uma confiança que vai além de qualquer outra coisa. É uma confiança total, completa. E aí, então, o primeiro perigo é este. Bora lá. Segundo perigo, comparação. Meus irmãos, vocês conhecem a Lagoinha? Igreja maravilhosa. Que estrutura. Falar que não gostaria de ter uma estrutura dessa, eu ia ser um belo do mentiroso. Quero um LED, quero luzes, quero aquelas mesas de som, quero aquela estrutura de áudio, as caixas lindas penduradas, sabe? Prompts aqui, os músicos com os melhores instrumentos, sabe? Que coisa linda. Quer saber? Deixa eu te falar. Sabia que a Lagoinha também tem problema? Sabia que se você for para lá, talvez você não seja visto? Talvez você cruze uma porta e não receba o abraço de um pastor. Sabia que talvez você até comungue com algumas pessoas, mas quando sai de lá, ninguém está se importando com a sua necessidade, com a sua dificuldade, sabe? Existe aquele oba-oba que a gente faz aqui também. Vem cá, você é visitante, deixa eu pegar seu nome, deixa eu pegar seu telefone. E aí, no fim das contas, existe, sabe, a mesma falha de uma igreja pequena, de uma igreja grande, de uma igreja monstruosa, que está relacionada a uma coisa só, que você vive na sua casa com seu marido, chamado relacionamento. Qualquer relacionamento que não for próximo se desgasta. Qualquer relacionamento que não existe afinidade não resiste. Qualquer relacionamento que serve tão somente por, sabe, por questões casuais, não sobrevive. Você não quer ser íntimo de quem você não confia, você não quer ser íntimo de quem você anda. Se cumprimenta, você vai ser educado, e eu espero que seja em nome de Jesus, você é um cristão. Mas não necessariamente eu quero, sabe, envolver. Não necessariamente eu quero cuidar. Irmão, e nós fomos chamados para cuidar. Ter algo. E o Senhor levantou um povo para representá-lo
é porque ele também delegou a responsabilidade que ele mesmo tem. Ele cuida do seu povo para que o seu povo continue cuidando do seu povo. E cuida de você para que você possa cuidar. Mas existem sutilezas, ardis de Satanás. Então, vamos lá. Comparação. No filme, Daniel se deixa seduzir por uma abordagem diferente. Compara o seu Miyagi e o método dele com este novo professor. Sabe? Com aquilo que ele poderia. Não, com esse professor aqui, o cara é mais agressivo. Estou batendo numa madeira aqui, machucando o braço, mas o cara está falando que se eu for lá para a competição com esta técnica é o que vai me trazer resultado. Eu vou vencer aquele outro maluco lá. Na igreja, a gente compara igrejas maiores, a gente compara métodos diferentes, a gente compara até mesmo mestres mais visíveis. Eu quero te dizer, existem pessoas usadas por Deus que não estão preparadas para cuidar de pessoas. Posso dar um exemplo e falo isso com todo respeito, não tenho nada contra. Sabe? Surgiu um jovem meu ao mundo gospel, e aí ele mudou a maneira de se fazer culto. Fez um banquinho, sentou frente a pessoas. Esse cara arrasta uma multidão. Palavras inspiradoras, às vezes até confrontadoras, com uma metodologia de lágrimas, de choro, de uma voz mansa. David Leonardo. Não tenho nada contra esse cara. Arrasta multidões. Fala do evangelho. Não cuida de ninguém. Isso não quer dizer que ele está fazendo uma coisa ruim. Porque existe o chamado dos evangelistas, no caso dele. Existe o chamado de mestres, que são teólogos profundos, historiadores, sabe, de grande calibre. Existem pastores que se relacionam, cuidam. E vou te falar, existe até mesmo em meio a pastores, pastor que é um pastor de pregação, pastor que é um pastor de mesa, pastor que é um pastor, sabe, administrativo, é dentro disso. Então, não estou falando isso para que você pare de me comparar com os famosos. Não, de maneira nenhuma. Estou dizendo isso para a gente ter um cuidado, porque acaba fazendo com que, olha, a palavra que eu ouço aqui é melhor do que a que eu ouço lá. Eu vou te falar uma coisa. Se a palavra que está chegando a você, daqui ou de lá, estiver centralizada na Bíblia, ela continua sendo o mesmo alimento. Não é porque os indianos põem curry em sua comida e a gente não, que aquilo deixa de ser comida. Não é verdade? Não é porque os mexicanos gostam de uma comida mais apimentada do que a nossa, que aquilo deixa de ser comida. Então, a base é o alimento. A maneira de prepará-lo é diferente. Culturalmente. No próprio Brasil, se você come comida no sul é uma coisa, você vai para o Nordeste é outra. E estamos falando de um mesmo. Então, cuidado com a comparação. Com amor e carinho, sabe? Não olhe com um olhar mais bonito para outro lugar. Ali talvez eu me encaixe melhor, talvez ali eu ouça algo que me agrade mais. Deixa eu te falar uma coisa. Carrego isso comigo. Deus não erra. Deus não erra. A gente erra, Deus não. E se Deus permitiu que você chegasse até aqui, engole essa. Ele não errou com você, não. Aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Ele não erra. Esse é o Senhor. E então, bora lá para o terceiro perigo. Decisões sem cobertura. Nesse filme, o Sr. Miyagi conta para o Daniel que existe um bonsai que ele trouxe lá da terra dele e plantou em meio a uma cachoeira. E esse bonsai vale muito dinheiro. Mas o Sr. Miyagi, com aquele estilo dele, fala: esse bonsai merecia viver em meio à natureza. Ia estar num ambiente onde ele seja valorizado. Aí o Daniel, onde está os bonsais? Assim, deu as referências lá. Aí o que acontece? Aquele inimigo dele lá entra na loja do Sr. Miyagi, detona tudo, quebra os bonsais. Daniel falou: então já sei, ó a independência. Podia ter ido lá no Sr. Miyagi.
Seu Miyagi, está tudo destruído. Se eu for resgatar aquele bonsai, a gente tem condições de fazer dinheiro, de trazer vida para esse espaço. Mas o independente, cuidado com a sua proatividade, que proatividade sem direção pode trazer confusão. Aí Daniel vai lá fazer rapel, acha um lugarzinho, pega a arvorezinha de $10.000 pelo menos, para o filme da época, né? Estou falando de um filme de época. $10.000 é muito dinheiro. Aí quando ele chega, dá de cara com os inimigos que quebra o bonsai. O cara lá, pá, quebrou o bonsai na frente do Daniel. Aí Daniel chora, aí Daniel, o Miyagi vai me matar. Conhece o pai que tem, né? Quando a gente não conhece o pai que tem, a gente sempre acha que vai ser punido. E o exemplo disso, na atualidade, é um vídeo que viralizou de crianças que soltaram o freio de mão de um carrinho. O carro volta de ré, os filhos pulam no carro, o pai gritando, sai, pula fora. O carro capota num barranco. O pai só dá uma olhada, mas era mais importante. Aí ele volta, agacha, abraça seus filhos, sem querer saber de dano nenhum. O maior patrimônio estava salvo. E o Daniel não tem essa concepção acerca do seu Miyagi, que é como um pai para ele. Minha vida, fiz tudo errado, agora ele vai matar. É isso, seu Miyagi. E é a expressão de Deus para mim nesse filme, de verdade. Como eu vejo Deus nas atitudes desse velhinho. E aí, o seu Miyagi passa. E pior de tudo, quando Daniel chega, o seu Miyagi tinha comprado, ele tinha vendido a caminhonete e comprado novos bonsais. Ele tinha achado uma solução muito melhor do que tirar lá do meio da floresta o bonsai que ele achava que tinha que estar lá. E aí o seu Miyagi vai, então, reconquista, né? Faz com que Daniel abra os olhos espirituais. E esse filme, para mim, mostra Daniel tentando ter traços do filho pródigo, sabe? Saindo e experimentando de coisas, sabe? Fora de casa. E até ver que a necessidade dele ainda seria muito melhor se ele só fosse um escravo do pai. Se rende a ser transparente e honesto com o seu Miyagi. O seu Miyagi, né, que é a representação do favor de Deus, pega o bonsai, e fala, vou curar, e ajuda Daniel nesse treinamento. Decisões sem cobertura. No filme, Daniel treina escondido, pega o bonsai escondido, faz tantas coisas sozinho, se afasta do mestre. Na vida espiritual, é projeto sem oração conjunta, decisões sem conselhos, ministérios sem submissão. Eu acho que é assim, tá bom. Pessoas caminhando sozinhas, eu acho que é essa a direção e tá bom. E, de verdade, para mim, essa frase, a arte imita a vida, é uma pura realidade. Porque mesmo sendo um filme de karatê, eu aprendi em todo o tempo valores espirituais, sendo, sabe, ministrado por uma série de 1980. E eu quero te trazer esse alerta. Irmão, cuidado com comparação. Cuidado com independência. Cuidado, qual que é o primeiro perigo? Cuidado com maturidade. Isso, a gente tem que se aperceber dessas pequenas coisas. De verdade, hoje eu trago isso para que você faça uma reflexão. Tenho sido assim? Tenho sido um Daniel San? E tenho, quero te dizer, existe um seu Miyagi esperando a gente para que a gente volte aos caminhos. E as práticas precisam ter valores espirituais. Amém? Posso pedir para o nosso ministério de louvor colar na área, colar na grade. Yeah.